aí, gente? Tudo bom? Comigo tudo ótimo, minhas lindezas. Ó, trilha sonora. Que agora nossos monstrinhos sempre tem trilha sonora, né? DJ, vamos dar um tempo na trilha sonora, ok? Que vamos falar sobre o monstrinho da culpa. Gente, eu estou culpada. Porque eu prometi pra vocês semana passada esse monstrinho. E nós ficamos numa DR durante toda a semana. Por quê? Porque falar de culpa é muito difícil. Pra mim, eu acho que é o monstrinho mais difícil de falar. Porque culpa traz mais sofrimento, na minha humilde opinião, do que solidão, do que frustração, do que medo, do que tristeza. Traz muito sofrimento. Eu apelei para algumas ferramentas, né? E aí, ontem eu comecei a fazer um curso. Esse cabelo não ajuda nunca, né, gente? Eu apelei para a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ontem eu comecei a fazer um curso, que são 3 aulas, perdão. 3 ou 4, não lembro. Mas enfim, sobre liderança e inteligência emocional. E aí eu comecei a ler algumas coisas para poder trazer para vocês o bendito desse sem vergonha, desse monstrinho da culpa, né? Eu vou colar bastante, desculpem, tá? Porque como eu disse para vocês, é muito difícil falar sobre culpa. Então eu quero ter um embasamento legal para poder passar para vocês sobre a culpa. Eu vou trazer um pouquinho de mim, vou trazer um pouquinho de teoria, vou trazer um pouquinho de tudo como eu sempre trago, ok? Vamos lá? Ô, monstrinho, hein? Mas vamos, que é necessário falar sobre isso. Precisamos falar sobre a culpa. Apelei até pro Sully, ó. Né? O Sully vai me dar uma mão pra eu poder falar sobre isso. 3, 2, 1, né? Já enrolei demais. Tá vendo? Ó, como é difícil. Eu fico enrolando, gente. Eu fico enrolando pra falar sobre isso. Mas eu vou falar. Vamos lá. Qual é a definição de culpa? Responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Falta, delito, crime, culpa. Que difícil, né? Peraí, deixa eu fechar o vidro aqui, porque o povo tá fazendo bagunça. Na rua falam alto, passa carro, o cachorro grita, é uma loucura, né? Mas enfim. A sensação de culpa está infinitamente ligada ao sentimento de responsabilidade. A gente se sente responsável até pelo que a gente não tem responsabilidade. Se alguém disser pra nós, a culpa é tua, a responsabilidade é tua, tu já fica... já dá aquela dor no coração, né? E sofre. O indivíduo fica pensando no ocorrido, e quanto mais tempo dedica a rememorar, a remoer, a ficar naquele ciclo, né? Naquele círculo vicioso, mais sofre. Mais sente raiva, culpa e vergonha. A gente se sente com vergonha, sente culpa, sente raiva por aquela situação, não é verdade? O sentimento de culpa é a cota de sofrimento que a pessoa paga para negar a realidade. O culpado dispensa ao sentimento de culpa uma energia que deixa de ser colocada em prol do aprender e compreender a vida, a fim de melhor interagir com ela. É uma dor, gente, dor. Dor que serve como saída para um sofrimento maior, a impotência. Quando a gente se sente culpado, a gente se sente impotente, né? Porque a culpa é tão grande, o sofrimento é tão grande que a gente não consegue resolver a situação. E a culpa, teve uma amiga que disse, vejam a frase, Raquel, essa pra ti. Eu disse que ia falar sobre o monstrinho da culpa e ela disse que ela costuma dizer que quando nasce uma mãe, nasce um filho e junto a culpa.
Só que é muito maior do que isso. Quando a gente tá na vida intrauterina, a culpa já tá lá. Pelas sensações que a mãe pode ter, né? Porque desde muito cedo, no ventre, dentro do útero, nós já temos sensações, né? A gente já tem... já tá sentindo ali dentro as coisas que estão ocorrendo fora, né? Então isso é muito complicado. De novo, né? Eu largo o troço, pego o troço. Você não precisa se agredir o tempo todo por se sentir culpado por algumas coisas. Imagine que você seja uma pessoa que você goste muito e está sofrendo pela culpa. Se trate com carinho, com amor e tente se entender. Não seja violento com você mesmo quando se depara com um erro que você tenha cometido. Errar é humano, gente. A gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra evoluir, né? Então a gente vai errar até o último dia da nossa vida e vai acertar também. Então precisamos lidar com esse sentimento, com essa emoção, com esse monstro terrível que é a culpa. Porque ela paralisa mais do que o medo, né? A gente fica numa coisa assim que não consegue, que paralisa, que se pune, que deixa de fazer as coisas que a gente gosta, deixa de fazer as coisas que a gente ama por causa da culpa. A Lelis está querendo aparecer no vídeo. Para, Lelis. Não veio. Então, vamos lá. Aí eu peguei, como eu disse pra vocês, uma matéria ali, um artigo da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que eu acho muito fantástico, pra dividir com vocês. Ah, quem é meu paciente tá ligado, né? Que eu digo, principalmente, né? Guarda o chicotinho. Guarda o chicotinho. Não se chicoteie. Todo mundo erra. Todo mundo tem coisas que não gosta, tem coisas que sente-se responsável, mesmo quando a gente não é responsável. A única pessoa que pode usar chicotinho sou eu. Sou eu que posso usar o chicotinho, né? Olha lá. Eita. Indivíduos que possuem sentimento de culpa não conseguem se libertar do passado e ficam presos em fatos que já ficaram para trás. Ficou para trás, gente, para trás. A gente tem que olhar para o passado, pelas situações que vivenciamos, como se fosse uma bênção, né? Ou uma lição. É aprendizado. Tudo que a gente passa na vida, sendo bom ou sendo ruim, é aprendizado. A gente aprende sempre com os nossos erros, com os nossos acertos, com os erros dos outros e com os acertos dos outros. Por isso que eu faço questão sempre de trazer alguma coisa minha para vocês. Para que vocês saibam que mesmo que eu sendo psicóloga, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Eu tenho as minhas falhas e como eu tenho falhas, gente. Eu falho. Tento não falhar, né? Tento lidar da melhor forma possível com isso. Mas eu falho. E como a Raquel trouxe, né, naquela fala dela, eu acho que uma das coisas que eu mais me sinto culpada é quando eu sinto que eu falhei ou que eu deixei de estar presente com o meu filho, com a minha neta, com a minha família, com os meus amigos. Então eu tento ser o mais presente possível para todos. Tem vezes que eu não consigo e tá tudo bem, lembra? Tá tudo bem. Não fiquem se punindo, não fiquem se chicoteando. Guarda o chicotinho, por favor. Sentir-se merecedor é fundamental para alcançar sucesso na vida profissional, pessoal e financeira. Ter iniciativa, foco e objetivos claros são fatores extremamente relevantes. Porém, algumas pessoas, de maneira inconsciente, insistem em praticar a autossabotagem. E o principal motivo disso é o sentimento de culpa. Né? A gente se sabota, acha que não merece aquilo que está acontecendo. Eu já passei por isso algumas vezes e vou passar mais outras tantas.
normal, natural. E tá tudo bem. Quando, ó a situação. Quando somos crianças, aprendemos que devemos sentir vergonha quando cometemos um erro. E esse aprendizado nos acompanha durante a vida. Cada deslize que cometemos, quando adultos, desperta em nós o sentimento de culpa e com ele o sofrimento. Desde muito cedo, a gente recebe punição quando a gente comete um erro. E aí a gente se sente envergonhado, culpado, né? Às vezes as pessoas que são nossos cuidadores, nossos pais, nossos avós, nossos tios, enfim, né? As pessoas que são nossos responsáveis, até mesmo professora, acaba nos fazendo criar crenças que nos limitam o resto da vida. Então nós precisamos desconstruir, ressignificar. Lembra a palavrinha mágica que eu sempre ressignificar, dar um novo significado para aquilo que vivenciamos, né? Eu, por exemplo, lá vem a Grazi. Eu, no meu primeira série até a quarta série, eu estudava na escola em que a minha mãe era diretora, em que as minhas duas irmãs, a número 1 e a número 2, eram professoras. Então eu tinha que dar o exemplo, eu tinha que ser a perfeitinha, porque eu era a filhinha da diretora, não é mesmo? Então eu não podia errar, eu tinha que me comportar bem, né? Eu tinha que ficar me policiando o tempo todo. E quando eu cometia algum erro, ou quando eu fazia alguma coisa errada, ou não tirava uma nota legal, eu me sentia muito mal, me sentia muito culpada com aquilo, né? Ficava muito, muito triste. Teve uma outra situação quando eu era pequena também, pequena, né? Pequena eu nunca fui, porque eu já nasci com 57 centímetros, né? Porque eu já era praticamente um bebê de 3 meses quando eu nasci. Ainda bem que foi de cesárea, né? Porque senão, olha, penso, coitada da mãe. E aí, eu devia ter uns 4 anos. E eu infernizei a minha irmã número 2, a Adri. E aí, quando chegou o pai em casa, sou o Dendém, sou a caçula, né? Princesinha do papai. Quando chegou o pai em casa, eu peguei e fui me queixar pro pai. Que a Adriana tinha me batido, me chamado a atenção, me xingado. Nem essa parte eu não me lembro exatamente o que ela fez. Mas eu tinha subido na penteadeira e queria pular da penteadeira. E ela me deu um safanão. E aí o pai foi pegar ela. Deus é livre encostar em mim, né? E o pai correndo atrás dela e eu correndo atrás do pai pro pai não pegar ela. E eu dizendo, não, foi culpa minha, pai. Eu era responsável por aquela situação, viu? Como eu era direitinha, sempre fui bem certinha, viu? Essa carga negativa afeta os pensamentos e ações do indivíduo, influenciando de maneira muito prejudicial e deturpando a maneira como ele se enxerga. O principal problema ocasionado pela culpa é a repetição de padrões prejudiciais. Isso acontece porque, em vez de buscar alternativas, a pessoa passa a se lamentar e gasta tanta energia, mas tanta energia se sentindo mal, que acaba não aprendendo com os próprios erros e repete as mesmas atitudes. Então, assim, se a história se repete, é porque a lição não foi aprendida. Eu tô meio ranhenta, tá? Não é corona. É só ranhenta mesmo. Então vamos falar agora sobre a origem da culpa. A culpa começa a se desenvolver nos seres humanos ainda na vida intrauterina. Durante a gravidez é comum que a mãe alterne muitas emoções, como medo, tristeza e ansiedade. O bebê registra e interpreta esses sentimentos e passa a se sentir culpado por entender que ele é o motivo de todas essas sensações. As experiências da primeira infância podem reforçar ainda mais esse sentimento e desencadear padrões prejudiciais para a vida desse indivíduo, né? Uma coisa que acontece muito, que eu lido em consultório, é a questão de separação. Vocês sabem, né? Não é segredo para ninguém, que eu amo atender crianças. Criança é o meu forte, porque eu sou uma criança, no caso, né?
Eu continuo com a minha criança interior sempre muito aflorada. E amo atender criança. Amo brincar, cantar, desenhar, jogar Uno. Ai, Uno, eu adoro jogar Uno. Mas enfim, voltando, né? Então, a questão da separação dos pais. Muitas crianças se sentem responsáveis e culpadas pela separação. Existe muitas... são poucos os casais que se separam de boa, infelizmente, né? Esquecem que não existe ex-pai, que não existe ex-mãe, que a criança não é a moeda de troca. Fora a questão da ausência paterna ou da ausência materna. E a criança, o adolescente, sente que essa ausência é responsabilidade dele, é culpa dele, que ele não é bom o suficiente para ser amado. Olha que triste isso, gente. Que triste, né? As crianças e os adolescentes sofrem muito. E por isso que eu gosto tanto de atender criança e adolescente, porque eu me sinto muito útil, porque eu desconfiguro essa programação deles. Eu mostro para eles que eles são muito importantes, que eles são muito amados. Principalmente por mim, né? Principalmente por mim. Amo eles demais. Amo os meus pacientes. São meus xodós, assim. São meus dendéns. Então, eu mostro para eles o quão especiais, quão inteligentes eles são. Como eles podem ser pessoas incríveis e são pessoas incríveis. Eu valido eles. Isso é importante. E converso muito com os pais, obviamente, para que esses pais também o façam. Para que não criem monstrinhos na barriga dessas crianças, para que elas sejam adultos melhores. Esse é o meu propósito de vida, né? No momento que eu escolhi a psicologia porque eu amo pessoas. E eu quero fazer o melhor, dar o melhor de mim. Eu quero transbordar, eu quero transformar esse futuro, né? Principalmente porque agora mais ainda, porque eu tenho a minha neta. Eu quero que ela viva numa sociedade, num mundo muito melhor. Muito melhor. Que não tenha tanto sofrimento, que não tenha tanto bullying. E por que as crianças fazem tanto bullying na escola? Porque elas são, muitas vezes, abandonadas em casa, né? Abandonadas, trocadas por celular, trocadas por um novo relacionamento, né? Principalmente quando os pais se separam e aí tem um novo relacionamento, acabam por abandonar os filhos, se tornarem ausentes, porque eles estão construindo um novo relacionamento. Isso é muito sério, gente. Não pode. A gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que a gente tenha a oportunidade de viver num mundo melhor. E com essa função da pandemia, eu creio e tenho muita esperança que isso aconteça, porque as relações, elas estão se estreitando, elas estão melhorando, na minha visão, não sei na visão de vocês, né? No que eu tô convivendo, no que eu tô observando, as pessoas estão se cuidando mais, elas estão vendo o quanto faz a falta de ter alguém especial, de ter alguém para conversar, alguém para trocar, né? Principalmente dentro de casa, estão começando a se tornar mais presentes. Tem gente que tá brigando, tem gente que tá discutindo, mas tá tudo certo, tamo aí, né, pra ajudar. Qualquer coisa chama Super Graça. Tamo aí. Como se livrar do sentimento de culpa? Não use o termo culpa, troque por responsabilidade. Perceber a diferença entre culpa e responsabilidade é o primeiro passo para se livrar desse padrão que afeta diretamente sua rotina. Conquistas e realizações. A responsabilidade é uma escolha que traz emoções positivas. É isso que a gente precisa, emoções positivas, por favor. Deixando o indivíduo motivado e com uma sensação de dever. Já a culpa, por sua vez, é um sentimento que paralisa e o deixa preso no passado. Vamos sair do passado, gente, por favor. O passado serviu para nos ensinar. Vamos viver daqui para frente. Vamos viver o presente, vamos estar presentes. E vamos construir um futuro melhor para mim, para ti, para nós todos. Aprenda a se perdoar e a lidar com os próprios erros. O ser humano está em constante evolução e errar faz parte desse processo. Reflita como os seus erros foram importantes para o seu aprendizado e entenda que perfeição não existe. Ninguém é perfeito.
o único perfeito não está mais entre nós de forma física, né? Só de forma espiritual no coração de cada um de nós. Quanto mais o indivíduo busca por ela, mais frustrado e culpado. Ó, o monstrinho da frustração. Mais frustrado e culpado. Oi, cadê? Perdi. Mais o indivíduo mais frustrado e culpado. Ele acabará se sentindo. Dê o seu melhor diante das circunstâncias que a vida apresenta e busque a excelência em vez de perfeição. Aprenda a ser mais tolerante com os seus próprios erros. Se perdoe, gente. A gente faz o melhor que tem conhecimento para fazer naquele momento. Perdoe as pessoas próximas também, né? Principalmente pessoas que acabam magoando vocês e que são muito próximas, como pai, mãe, né, irmãos, porque eles fazem o que cada um faz o que tem conhecimento para fazer naquele momento. Se, tem aquela frase, né, que se eu soubesse que era assim, eu não teria feito assado, né? Se eu não teria feito daquela forma. A gente está em constante evolução. Se permitam evoluir, permitam se aprender. Hoje o monstrinho vai longe, tá? Desculpa aí, mas eu disse que era difícil falar sobre ele. Tá? Desenvolva sua inteligência emocional, que é isso que eu venho construindo durante muito tempo, né? Principalmente no meu momento mais difícil, assim, que foi lá a partir de 2016, que eu tive uma queda livre, assim, sem paraquedas. Mas, como eu digo, né, eu tenho muita vontade de escrever e vou escrever, né? Eu tô me preparando para isso, para escrever. Andei de pés descalço no inferno e voltei. Tô de volta. Né? Foram muitas perdas, muitas tristezas, muitas coisas que aconteceram, muita culpa, me sentia muito culpada por algumas ações, por alguns erros, né? A gente se culpa muito, se pune muito e quer fugir daquela dor. Mas tem uma hora que a gente não tem mais como fugir e tem que enfrentar, levantar a cabeça e vamos lá. Desenvolva sua inteligência emocional. Quer aprender a controlar e entender as suas próprias emoções e se livrar de padrões que prejudicam sua vida? Comece a estudar sobre isso. Comece a ler sobre inteligência emocional. Entre nesse site que eu falei para vocês, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. É muito interessante mesmo. Né? Ele te dá muitos ensinamentos. Se alimente de coisas positivas, de construções positivas. Ande com pessoas que lhe levantem e não que coloquem vocês para baixo, porque aí vocês se sentem mais culpados. E voltando à questão da culpa, das minhas culpas, né? Como eu disse, principalmente a questão da ausência. Cuidem isso, né? Principalmente com as suas crianças, com os seus adolescentes. Não podia deixar de me emocionar, né? Mas tudo bem. Então, assim, gente, a maior culpa que eu tenho é de, tipo, ter sido muito ausente pro Rick durante a minha formação, porque eu estudava e trabalhava muito, né? Então, o único momento que a gente tinha era no domingo, né? E quando a gente dormia, porque ele dormia comigo, né? Eu escolhi isso pra minha vida e é o que eu tenho mais orgulho, né? De ter vivido para o meu filho, pelo meu filho. Eu tava estudando, eu tava trabalhando para construir um futuro melhor para nós. Já me perdoei, eu me emociono porque o amor transborda, né? Eu amo demais, demais meu filho. Ele é muito importante para mim. Eu amo demais, demais a minha neta, a minha família, todos. Todos os meus queridos, né? Então, assim, guarda o chicotinho, né? Guarda o chicotinho. Se perdoe, ressignifique, não se culpe. Seja responsável por você. E tudo vai ficar bem. Tudo vai passar. E se precisar de ajuda, tamo aí. Ai, gente, agora vamos para aquela parte do Tenho Monstros na Barriga de Tônia Casarim. Vamos tentar vivenciar essa emoção e ressignificar. Vamos lá.
Eu tenho um monstrinho na minha barriga que não consegue olhar no olho de ninguém. Ele aparece quando sei que fiz algo errado, olha aí, ó. Quando sei que tem uma regra, mas finjo que ela não existe. Ou quando desobedeço aos meus pais e meus professores. Eu já sei que não devo jogar bola dentro de casa, mas é praticamente impossível resistir. Parece que ela me chama. Começo a quicar a bola sem parar e fico andando pela casa. Assim eu treino para o basquete. Mas eu sempre acabo me distraindo e pronto. A bola bate na estante e quebra o objeto mais bonito da sala. E esse monstrinho aparece em mim na mesma hora. Ele é bem desagradável e sei que não quero mais ele aparecendo na minha barriga. Show, culpa! Vai-te embora! Muitas vezes eu quero colocá-lo em outra pessoa ou até no cachorro, mas aprendi que tem uma palavrinha mágica que ajuda ela a ir embora. É a famosa desculpa. Hoje eu postei no meu Instagram formas de pedir desculpa, né? Como a gente pede desculpa, né? Então, assim, assuma que você fez, peça desculpa, tá tudo certo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Esse é o monstrinho da culpa. Como é o seu monstrinho da culpa? Como é? Imagina, como é que é o seu monstrinho da culpa? O meu é um monstro bem feio. Bem feio. Quando ele aparece? Quando que a culpa aparece pra vocês? Como você sabe que alguém está com o monstrinho da culpa na barriga? Se o monstrinho da culpa tivesse cheiro, ele teria cheiro de quê? Ai, o cheiro mais horrível que vocês possam imaginar na vida de vocês é o cheiro que tem um monstro. E se ele fosse uma comida que gostaria? Ui, chegou a me dar enjoo. Gosto de podre. De que cor é o seu monstrinho da culpa? Ai, o meu é preto com vermelho, sei lá. Agora tá na hora de vocês desenharem o monstrinho da culpa de vocês. Bora desenhar, gente? Então, esse é o monstrinho da culpa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês parem de se culpar, guardem o chicotinho, deixem o chicotinho pra tia Grazi aqui, que eu pego e dou umas lambadas em vocês quando precisa. Não tô falando de fisicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não agrido ninguém. Chicotinho que eu digo é de chamar atenção, de puxar pra realidade, de dar uma sacudida, né? Que essa é a minha função como psicóloga também, né? Trazer vocês pra realidade. Então, vamos parar de nos culparmos. Vamos nos perdoar, vamos agradecer. Pais, mães, por favor, cuidem de seus filhos, sejam os melhores pais que vocês podem ser. Amem eles, brinquem com eles. Eles precisam muito de vocês, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, minhas lindezas. Ao infinito e muito além sempre. Um passinho de cada vez e passos felizes valem por 3. Brilhem muito, minhas estrelinhas. E iluminem as outras pessoas. Abracem as pessoas. Virtualmente, né? No caso, agora, com essa pandemia não dá pra abraçar. Isso me dá um sofrimento. Mas vamos nos cuidar, por favor. É um pedido que eu faço pra todos vocês, pra cada um que olhar esse vídeo, tá bom? Ih, que deu 30 minutos. Beijo grande no coração de todos vocês. Gratidão.